filmes e séries da Netflix e da Amazon Prime. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Querido Mundo e hoje eu venho comentar o que eu assisti na Netflix e na Amazon Prime nessas últimas semanas, no mês de julho, vai. Antes de começar a falar dos filmes e das séries, eu gostaria de pedir a vocês, quem ainda não se inscreveu nesse canal, para se inscrever. Eu falo de filmes, livros, enfim, cultura de modo geral, né? A intenção é essa, mas por enquanto, em tempos de quarentena, é só leitura e filmes e séries, tá? Neste vídeo, filmes e séries, tá bom? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de me seguir nas redes sociais do Querido Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Vou começar pelos filmes da Netflix. Eu assisti 3 filmes e 3 séries na Netflix. O primeiro filme, 4 minutos, é um filme alemão. Ele é antiguinho, aí, 2000 e pouco. E é sobre uma moça no presídio e uma professora de piano. E ela descobre um talento nessa moça extremamente violenta, agressiva. Ela toca piano até, para vocês terem ideia, de algemas, de tão agressiva que ela é. Mas é um talento, assim, fenomenal. E esses 4 minutos são o quê? São o tempo de uma apresentação. Então, assim, tem a história de cada uma delas, da professora e da aluna, e das duas juntas. É uma daquelas velhas histórias, assim, de professora que redime. Quer dizer, ela não chega a redimir, né? Mas descobre um talento na moça. Outro filme recente na Netflix é o Adu. É uma produção espanhola, eu acho, mas é sobre ali o norte da África, países do norte da África, a fronteira com a Espanha, né? A gente está falando de Marrocos. E a gente tem 3 narrativas, eu gostei muito desse filme. A gente tem 3 narrativas paralelas e as histórias têm alguns elementos em comum, mas são 3 narrativas que seguem, assim. É a de 2 crianças que presenciam a morte, o assassinato, né, de um elefante para roubarem, pegarem marfim. Então a gente está lidando aí com o tráfico de marfim. Eles presenciam isso, descobrem eles, começam a fugir e tem todo o desencadeamento, né? Então primeiro o garotinho muito pequeno foge com a irmã, depois ele foge com um amigo, certo? Acontece uma série de coisas. A segunda história é de um cara de uma ONG lá, que quer proteger os elefantes, mas ele vê que tem muita corrupção, que não adianta, enfim. E aí ele tem uma filha jovem, né, mais que adolescente jovem, mas ela tem problema com drogas, ele leva ela pra lá, e aí tem a história deles. E tem uma outra história de policiais que estavam sendo julgados por terem matado imigrantes, pelo menos um imigrante, na fronteira para ir para a Europa, né? Ali da África para ir para a Europa. É um filme que trata de temas muito sensíveis e muito contemporâneos. A questão do refúgio, né? Refugiada, migração, ali tem mais de uma história de migração, de tráfico de animais, né? De coisas preciosas como marfim, a contravenção e máfia por trás disso. Daniel Blake. Este filme eu gostei bastante, é um filme britânico. É a história de um senhor já mais de meia idade, mas eu acho que não está ainda na terceira idade, deve ter mais de 50 anos. Ele sofreu um problema do coração, enfim, foi impedido de trabalhar por problemas cardíacos. E ele não consegue assistência do governo. Então, assim, o filme é sobre a dificuldade de ele conseguir uma assistência. Então, ele é proibido de trabalhar, o médico proibiu. Aí ele vai lá no serviço social tentar um auxílio doença, alguma coisa assim, e aí tem lá uma pontuação, ele não se encaixa nessa pontuação, aí ele tenta seguro-desemprego, mas seguro-desemprego não serve para ele, por quê? Porque o seguro-desemprego é para quem pode trabalhar, está desempregado pode trabalhar, ele não pode trabalhar, e aí ele também não pode receber auxílio saúde, auxílio doença, saúde, enfim. É um filme que denuncia essa situação muito comum no Estado. Eu pensei que isso fosse comum em países pobres, né? Vocês sabem que eu trabalho no serviço público, eu vejo essas coisas, essa falência cotidianamente. Mas a gente está falando de um filme britânico. Ou seja, o governo cria programas, tem suas dinâmicas, seus esquemas e tal, mas não consegue prever tudo. E as pessoas que não se encaixam num programa, no outro, numa situação, no outro, é como se elas não existissem. Elas se tornam
excluídas do sistema. Então não é só ele encontrou a moça também, mãe solteira com 2 filhos, né? Eles se tornam amigos, eles se ajudam. É a história assim de excluídos de um sistema que não conseguiu prever essas situações, ou previu, não se importou. E ele passa o filme todo tentando conseguir esses auxílios. Enfim, manda ele procurar emprego. Uma pessoa na caridade procurar emprego, não consegue. Uma das piores coisas é você tentar utilizar um serviço público, né? Porque você se sente refém de um sistema, de uma máquina gigante que você não entende, mas pela qual você paga e paga muito, né? Por meio de impostos. E você fica ali como se estivesse atrapalhando aquelas pessoas que são programadas para darem aquelas respostas. O filme me fez lembrar um outro filme muito bom, excelente filme, Relatos Selvagens, um filme argentino, que é sobre vingança, 6 episódios assim de vingança, 6 histórias. Uma das histórias é de um cara que é guinchado e ele tenta recuperar, ele é multado, guinchado, ele tenta se justificar, não tem ninguém para ouvir, ostenta, não dá atenção, ele começa a ficar bravo e ele é especialista em bomba. Imagina o que ele faz, então. De tanto tentar conversar, o direito à comunicação com o Estado, que é sempre falha. Acontece algo parecido aqui em Eu, Daniel Blake. Mostra a ineficácia de um sistema, funcionários robotizados, programados para dar respostas previstas. Se você faz uma pergunta que foge do que foi previsto, eles não sabem responder. Eles respondem com uma resposta de outra questão que não é aquela que você perguntou. Parece coisa de doido, né? Mas o filme começa assim, ele sendo praticamente entrevistado como se estivesse em julgamento. Aí ele responde, a moça não fica satisfeita, por favor, responda uma pergunta. Por favor, responda sim ou não. Como se fosse um tribunal. É assim que as pessoas se sentem, né? Gostei bastante. Séries no Netflix. Eu vi Shitzel, eu não sei, é uma série sobre uma comunidade judia, né? A gente está falando de Israel, Jerusalém, eles moram lá. Então, assim, judeus em Israel, então tá super tranquilo. E é uma série de 2 temporadas. Eu vou começar a falar a quantidade de temporadas, episódios, para vocês se animarem ou não. São 2 temporadas, 24 episódios, mais ou menos 45 minutos cada um. E não é uma série de muita ação, assim, muita coisa acontecendo. É uma série sobre o cotidiano de uma família que tem esse sobrenome, Shitzel, alguma coisa assim. Então tem o pai, tem o filho que quer casar, tenta casar. E aí é legal, por quê? Porque a gente acaba aprendendo sobre uma comunidade ultra-ortodoxa, né? Fez lembrar aquela série Nada Ortodoxa que eu comentei aqui. Inclusive aquela atriz de lá tá nessa série também. Então, mas é muito legal pra gente aprender mais sobre os hábitos, né, de uma cultura super ortodoxa. O outro que eu vi é uma série documental, She-Wolves, que é sobre rainhas da Inglaterra, período, acho que século XII, século XVI, mais ou menos. Então, assim, são 6 rainhas. É uma minissérie de 3 episódios. É documentário, então você tem uma historiadora, uma apresentadora, contando a história das rainhas. Então, assim, por que lobas, né, She-Wolves? Porque eram rainhas que lutaram para ter poder. Disputaram, às vezes com o marido, às vezes com o filho. Então, a história de muitas delas. A mais famosa, que a gente conhece melhor, é a Elizabeth. A gente já falou do século XVI. Né? Eu adoro aprender mais sobre esses reinados europeus aí da Idade Média, até o século XVIII, mais ou menos. Eu gosto bastante. Vocês vão ver que vai ter mais indicação sobre isso. Outra série que eu vi, que é recente, é deste ano mesmo, é Operação Autoestima. É um reality americano sobre pessoas com necessidade de intervenção plástica. Ou porque sofreram algum acidente e ficaram desfiguradas de alguma forma, com algum problema, ou porque estão em outra fase da vida e precisa mudar, ou engordou muito, ou muito espinho, ou muito não sei o quê. Aí 2 especialistas, uma cirurgiã plástica e a outra especialista em estética, elas atendem esses casos e a gente acaba sabendo um pouquinho da história de cada um. Então, são 8 episódios da temporada, eu gostei bastante de ver as razões pelas quais as pessoas fazem tantas intervenções. Mas é uma série que, se você tiver problema, for sensível a algumas coisas, como eu não gosto muito, ela tem cenas fortes, assim, de fazendo cirurgia, cortando, tirando gordura,
corte, cicatrização, sangue. Eu tenho problemas com isso. Eu jamais poderia trabalhar na área de saúde. Não posso ver. Eu aguento, tolero dor numa boa. Mas ver sangue, corte, essas coisas pra mim não dá. Eu tenho náuseas. Então, assim, eu fechar os olhos nessa parte, eles avisam que vai ter cenas assim. Se você não se importar, é uma boa série. Agora, Amazon Prime. Ultimamente eu estou vendo mais filmes e séries na plataforma da Amazon do que da Netflix. Mas procuro variar. Eu vi 6 filmes e 4 séries. Esse vídeo vai ser longo, eu avisei. Um filme que eu vi, eu não gostei muito, é Suspiria. É um filme sobre uma companhia de dança na Alemanha. Uma moça americana que sonhava em dançar lá e vai. Só que acontecem coisas estranhas. As responsáveis lá pela escola de dança, elas são um pouco sinistras. Então, assim, teve uma ex-aluna que sumiu, alguma coisa assim. Eu não gosto de filme de terror, não gosto, não vejo graça. Então, assim, tem episódios assim que lembram O Exorcista, pra vocês terem ideia. Então, pra quem gosta, assista. Eu não gosto, eu não sabia que tinha, eu sabia pouco sobre esse filme. E se eu soubesse, eu não teria assistido. Outro filme que eu vi foi Mrs. Brown, um filme de 97. E eu vi que agora na Netflix tem um filme com a mesma atriz, a Judi Dench, encarnando a Rainha Vitória, né? Essa Mrs. Brown é a Rainha Vitória. E eu quero ver, é Vitória Abdul, se eu não me engano, da Netflix. Mas esse aqui, Mrs. Brown, ela concorreu ao Oscar em 97, tá na Amazon Prime. É sobre a amizade dela, baseada em fatos reais, com o guarda de caça lá. Né? Achavam que eles tinham um caso, ele protegia a rainha de tudo, ela se recuperando da morte do Albert, né? O marido dela e tal, e todos faziam comentários maldosos, mas ela era extremamente dependente deste Brown, que era a garota húngara. Aqui é um filme húngaro, né? Como não poderia deixar de ser, de 3 mulheres. Então, assim, uma é uma espécie de cortesã, ela é mantida por um cara lá. Ela tem uma empregada que foi amiga, então está com ela há muito tempo, e vai uma moça novinha trabalhar nessa casa. E a história começa pelo fim, né? Começa com o corpo desta, que é a dona da casa, e que é amante de um cara lá que a mantém. Depois a gente vai conhecer a história. Então, assim, não é spoiler, o filme começa assim. Depois a gente vai conhecer a história, descobrir por que ela morreu, como foi e tal. É um filme interessante. A Batalha das Correntes é a história do Thomas Edison. Na verdade, aqui a gente está num período que ele já tem uma certa fama, ele é um inventor aí já famoso. O que é corrente, Batalha das Correntes? É a distribuição de corrente elétrica nos Estados Unidos, o país todo, né? É a disputa. Por que é batalha? Porque é a disputa dele com o Westinghouse. Eles já tinham cada um sua própria equipe e um descobriu uma coisa, um avançava, o outro, os outros. E é bastante interessante, eu gostei. Outro filme, Lizzie. É uma história assim da época vitoriana, final do século XIX, e Lizzie é uma moça assim que não casou, mora com o pai, a madrasta, e ela tem uma irmã, e vai uma empregada trabalhar lá, uma empregada irlandesa. Essa Lizzie, ela é um pouco à frente do seu tempo, ela tem umas ideias assim mais liberais e tal. E eu ia falar o que eu li na sinopse, mas a sinopse é spoiler, então não vou falar. Ela é baseada em fatos reais. Essa Lizzie acaba tendo uma amizade muito próxima com essa empregada, né? E o pai dela também se envolve, ela não gosta muito do pai, enfim. Há um crime aí na história, porque também se falar assim dá a impressão que é totalmente besta essa história. Não, há um crime aí que envolve todo mundo. E foi baseado em fatos reais, né? Final do século XIX. Não é um filme maravilhoso, mas é bem interessante. E o último filme que eu vi foi The Other Bolenian Girl. Não tem um título em português. Uma tradução livre seria A Outra Garota Bolena. Bolena. Por quê? Aqui é a história da Ana Bolena, que foi rainha da Inglaterra. A história é assim. O rei Henrique VIII, ele se casou com a Catarina, já está casado com a Catarina de Aragão,
E ele tem um caso, acaba tendo um caso com a Mary Bolena. A família da Mary queria, na verdade, que ele tivesse um caso com a Ana Bolena. Ele conhece a Ana, mas depois se interessa pela irmã, que tinha acabado de casar, e ela acabou sendo a amante do rei. A Catarina de Aragão não tinha dado filho homem, e ele arrumava amante e tal. Depois ele se interessou pela Ana, só que a Ana não se recusou e queria se casar, ela queria se tornar rainha. Então ela seduzia o rei, provocava ele, deixava ele louco, mas falava assim, só casando. O que ele fez? Ele se separou da Catarina de Aragão, ele rompeu com a Igreja Católica e aí ele criou a Igreja Anglicana, que existe até hoje. A gente estuda esse episódio na escola. Ele criou a Igreja Anglicana para se casar com a Ana Bolena. E depois se casou, ela também não deu o filho homem que ele queria e tal. O filme é legal, mas assim, eu acho que essa história merecia uma série. Deve existir série sobre isso. Porque alguns episódios, fatos reais, assim, foram muito passando. Essa questão mesmo de ruptura com a Igreja Católica não mostra muito. Então, assim, acontece tudo muito rápido, porque tem o tempo do filme. Mas é uma história muito boa que merece uma série. Não estou falando que o filme é ruim. A Ana Bolena é interpretada pela Natalie Portman e a irmã dela pela Scarlett Johansson. Então, assim, são duas atrizes que eu gosto. Agora, as séries. Downton Abbey, que é uma série que eu adorei, é uma série britânica muito premiada, muito famosa. Eu já tinha me indicado ela e agora eu assisti as 3 temporadas. É uma série que começou acho que em 2010, foi até 2015. História de uma família rica, né, de nobres, na Inglaterra do começo do século. Então, assim, 1912, acho que cobre de 1912 a 1925. Então, antes da Primeira Guerra, aí tem a guerra, depois o período entre guerras. Então, é a história da família, é um casal e 3 filhas, e cada um tem sua história. Mas também é a história de todos os empregados, e são muitos, há mais empregados do que família. Que é muito comum, a gente está falando da residência de um conde. Então a gente está aqui, naquele período em que a aristocracia estava em alta no comecinho, depois começa a decair. Depois da Primeira Guerra, a aristocracia começa a decair, né? Começa a ficar decadente. Isso vai aparecendo na série. É uma série fantástica. Interpretações, histórias, enredo, muito bom. Eu amei assistir. Uma minissérie que eu assisti foi El Rei, sobre o Juan Carlos da Espanha, uma série espanhola. Então a gente tem aqui o Franco já no poder, a família real foi exilada em Portugal, não lembro a cidade, mas rei Juan Carlos, ele foi estudar na Espanha, e foi novinho. Então ele era, isso eu não sabia, ele era um protegido do Franco. Então ele cresceu sendo protegido pelo Franco, o Franco decidindo o que ele ia estudar e tal, quem ia casar, opinando. Então o pai do Juan Carlos não tinha sido rei, quem foi rei foi o avô. O Franco detestava o pai do Juan Carlos, mas gostava do Juan Carlos. O Juan Carlos ficou na Espanha, sendo protegido pelo Franco, e a família dele em Portugal. Então teve um conflito aí de paternidade de Juan Carlos, né? Ele foi protegido. Eu fui pesquisar e a história é realmente assim, né? Franco o elegeu como seu sucessor, tanto que quando morreu, quem subiu ao trono, né, foi realmente o Juan Carlos, que deixou agora há pouco tempo, abdicou em 2014 em favor de seu filho. Para quem não se lembra, o Juan Carlos é aquele que mandou o Hugo Chávez aqui da Venezuela calar a boca. Por que não ter caias? Né? Numa reunião, uma conferência, enfim, esse episódio foi bem famoso aí na mídia. Gostei bastante dessa série, minissérie, 3 episódios, mas foi bem interessante porque eu não sabia que o Juan Carlos tinha sido escolhido pelo Franco. Protegido e escolhido, hein, do Franco. Outra série, Reinas, é uma série de produção espanhola e inglesa, mas ela é filmada em espanhol. É sobre as rainhas Elizabeth e a Mary Stuart. Mais concentrada na história da Mary Stuart. Começa a série ela chegando da França, porque ela tinha sido casada, rainha consorte de o rei Henrique II da França. Ela foi nora da Catarina de Médici. Pense que ser nora desta mulher diaba não deve ser coisa fácil.
e ela enviuvou muito cedo. Aí ela volta para a Escócia, assume, né, o trono da Escócia. Ela é prima da Rainha Elizabeth, consequentemente herdeira também do trono. Então tem a história da Mary Stuart, que é uma história triste, tal qual a história da Ana Boleyn, então casa, descasa, enfim. Eu gostei dessa série. A última série que eu vi, gostei muito, foi Isabel. 3 temporadas. Reinas tem uma temporada, 6 episódios. A Downton Abbey, 3 temporadas, que 30 episódios. Juan Carlos, El Rei do Juan Carlos, 3 episódios, é uma minissérie. Isabel, 3 temporadas, 39 episódios. Os episódios são mais longos, por volta de 1h30, 1h20. Então, assim, são 13 episódios por temporada. Mas é uma série sobre a Isabel de Castilla e Aragão, que é a rainha que financiou Cristóvão Colombo. Ela criou um reino gigante, porque ela se casou com Fernando de Aragão, aí já juntou Castilha e Aragão. E depois ganhou lá contra os mouros Granada e outras partes. Aí foi aumentando o império. O que eu achei legal nessa série, a reconstituição histórica é fantástica. E todos os fatos históricos que realmente aconteceram com cada um dos personagens aparece. É impressionante, eu pensei que tinha muito de ficção. Não, tem muito de história. É assim, até a adolescência, a pré-adolescência dela até a morte. Mas com riqueza de detalhes. A gente vê a história dos judeus, a expulsão dos judeus, então tem toda ali a história dos judeus, dos mouros em Granada, do Novo Mundo, né? Colombo chega daqui, índios, depois eles levando coisas do Novo Mundo, né? Que para eles eram índias, para mostrar para os reis, então índios, arara, essas coisas. É uma série muito boa, gostei bastante. Ela é de 2012 a 2014. Agora, a última coisa que eu quero comentar com vocês. Eu já disse para vocês que uma forma de aprender as coisas é pelo audiovisual, certo? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou relacionar aqui 2 séries e um filme. Em Isabel, a gente tem aqui toda a história dela e da família. A Catarina de Aragão é filha, uma das filhas da Isabel, que se casou com o príncipe de Gales. Aparece pouco essa história, mas pro fim. E aí o príncipe de Gales morreu logo depois do casamento, enfim. O rei não queria devolver o dote, ela ficou lá, ela ficou prometida para o Henrique VIII, que era mais novo que ela. Nessa série Isabel aparece o que? Ela esperando ele completar a idade de se casar. No filme The Other Bolenian Girl, a gente tem aqui a Catarina de Aragão, já casada com o Henrique VIII, já com o filho dele, e aí eles casam, tem um caso com a Mary Bolena, e se casa com a Ana Bolena e tal. Vocês percebem que a história continua? Quando eu falo para vocês uma das formas de aprender para o audiovisual é porque a gente fixa. A Ana Boleyn acabou sendo decapitada, acusada de incesto e tal. Ela teve apenas uma filha com o rei. Quem é a filha dela? A Elizabeth, a rainha Elizabeth, que aparece na série Reinas. Ela e a Mary Stuart, primas. Então a Elizabeth, a famosa rainha virgem, que na série aqui parece ser virgem coisa nenhuma, ela é filha da Ana Bolena. E a Ana Bolena se casou com o Henrique VIII, que tinha se casado com a Catarina de Aragão, que era filha da Isabel de Castilha e do Fernando de Aragão. Vocês percebem como a gente vai associando uma coisa a outra? Então, com isso a gente já entende um pouco da filiação, dos enlaces e do momento histórico, tudo que estava envolvido ali. Eu dificilmente agora vou esquecer isso, certo? Por conta desses filmes que eu vi e eu pesquisei, claro, eu gosto de filmes históricos por conta disso, eu pesquiso o que foi verdade e o que não, e aqui a gente tem bons exemplos, né, de filmes bons. Este vídeo está longuíssimo, muito obrigada por assistirem até aqui, beijos, tchau, tchau.